Bom dia a todos! E hoje nós iremos concluir o capítulo 1 do Evangelho segundo São Mateus, dos versículos 18 ao 25, que vem trazer para nós o nascimento de Jesus, ou seja, a aparição do anjo a José. E eis como nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava desposada com José. Antes de coabitarem, aconteceu que ela concebeu por virtude do Espírito Santo. José, seu esposo, que era homem de bem, não querendo difamá-la, resolveu rejeitá-la secretamente. Enquanto assim pensava, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos. Ele disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Então, Mateus narra esta aparição do anjo a José por meio de sonhos. E o anjo, através dos sonhos, explica a José detalhadamente a gravidez de Maria. Maria, como diz o Evangelho segundo Lucas, ao saber que uma parente sua estava no 6º mês, ela foi às pressas visitá-la e ficou lá durante 3 meses e depois voltou para casa. E foi exatamente quando houve o retorno de Maria, José percebeu que ela estava grávida, porque já apresentava sinais de gestação, né? Ao 3º mês. E José, como diz o Evangelho, era um homem de bem. Ele não queria difamar Maria. Ele não sabia o que havia acontecido, mas ele também sabia que não era o autor dessa gravidez. E como a lei mandava que a mulher infiel fosse denunciada e assim morreria apedrejada, José resolve rejeitar Maria secretamente, quer dizer, abandoná-la. Porque, agindo assim, a culpa cairia sobre ele. O povo iria pensar que abandonou a esposa exatamente quando a esposa estava grávida e mais necessitava dele. Então, José passaria por uma pessoa desonesta, insensível e tudo mais. Então, o anjo vem lembrar a José o que está escrito no livro do profeta Isaías. José, como um bom judeu, ele conhecia profundamente as Sagradas Escrituras, né?
o Antigo Testamento. E lá no profeta Isaías, no capítulo 7, versículo 14, diz que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamará Deus conosco. Então o anjo vem lembrar a José esta passagem do profeta Isaías, que está relacionada com esta situação em que Maria se encontra. A palavra hebraica virgem, ela significa moça, quer dizer, aquela que não é casada, não tem conjunção carnal. E, em virtude da Bíblia, essa palavra virgem nunca se aplica para uma mulher casada. Quer dizer, Maria, virgem, ela não é, ali no seu ventre, não traz o fruto de uma conjunção carnal. Então, o anjo fez José perceber que a profecia de Isaías se cumpriu em Maria. E o anjo também incumbe José de tomar sobre si a responsabilidade dessa criança que está no ventre de Maria. Por isso que diz que ele porá o nome na criança de Jesus. Quer dizer, José passa a exercer a paternidade adotiva sobre esta criança. Então José, quando desperta do sonho, ele faz exatamente como o anjo lhe havia mandado e recebe na sua casa sua esposa Maria. Quer dizer, o casamento judaico tinha duas situações. A primeira era aquela festa de mais de uma semana de comemoração das bodas, em que os noivos ali são recebidos por toda a comunidade, por todo o povo, como casal, marido e mulher. E a segunda situação é quando o noivo, o marido, vai até a casa da noiva, da mulher, e a leva para a sua própria casa. Era o que estava faltando no caso de Maria e José. José não a levou para casa porque ele havia visto sinais de gravidez. E quando o anjo o tranquiliza, o esclarece, José vai e leva Maria para a sua casa. E concluindo o versículo 25, sem que ele a tivesse conhecido, essa palavra conhecer na Bíblia é relação sexual, Maria deu à luz o seu filho, que recebeu o nome de Jesus. No próximo momento já iremos dar início ao segundo capítulo do Evangelho de São Mateus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua mãe, Maria Santíssima.